Rapaziada, vamos ver esse daqui. Do Filmes Nostálgicos, estudante zoa um aluno sem perceber que ele é o novo instrutor de pilotagem deles. Mano, vamos ver. Eu acho que esse daqui é o filme Maverick. Pilotos de caça mais rápidos que o som são convocados para uma Não, missão mano. ultra secreta Véi, tá de contra sacanagem. terroristas que fabricam armas nucleares. E o único que pode liderar eles é um piloto lendário, mas algo inesperado acontece na missão. Quer saber o desfecho? Calma. Esse vídeo vai te inspirar. Os tripulantes do super porta-aviões USS Theodore Roosevelt estão agindo em operações no Oceano Índico com jatos do modelo FA-18. Na Califórnia está o renomado e veterano Capitão Maverick, um antigo piloto do caças da Marinha Americana. Ele tira a coberta de sua velha motocicleta e dirige ela até uma base de teste de jatos usados em conflito. Ao chegar lá, ele conhece Hondo, o engenheiro-chefe. Hondo menciona o almirante superior Hammer e a ordem que ele deu em fechar o programa de scramjet hipersônico chamado Dark Star. Isso é só para mandar os investimentos dali para um novo programa de aeronaves não tripuladas com maior tecnologia. A linha Dark Star é limitada pelo jato não conseguir atingir Mach 10. Capitão Maverick é astuto, então ele comanda uma sessão de teste com o caça SR-72 antes que o almirante apareça. Enquanto o teste era organizado, o imponente almirante Hammer surge na base e manda que Hondo interrompa o teste, mas pro azar do comandante, Maverick já está no ar. O capitão diz... Uma parada que eu lembro, isso aconteceu porque ia ser proibido ele fazer esse teste, então o capitão, o comandante lá, esse que apareceu, e tava indo lá pra não deixar fazer o teste, tá ligado? Que o seu caça SR-72 apresentou erros, mas ele continua mesmo com o assim experimento. apresentando erros. Maverick acelera e o velocímetro indica Mach 10, que era a velocidade que ele buscava. Com a sua experiência, ele chegou a essa velocidade e conseguiu manter ela, o que fez todos na base se alegrarem. Acho que o B.O. não foi esse, o almirante Hammer, que ficou com cara de bunda. Maverick tá na adrenalina e a sua característica de sempre desafiar limites faz dele alguém teimoso. Ele continua acelerando, mas a velocidade máxima faz o caça começar a se superaquecer no meio do voo. O fogo toma o jato e a base perde contato com o Maverick. Um tempo depois, ele ressurge em uma lanchonete e chama a atenção de todos com seu traje de piloto. Ele tá completamente abalado e pede alguma coisa pra beber naquela lanchonete. Ele tava bem, e a equipe de busca já havia conseguido a sua localização, então ele volta pro quartel-general pra falar com o almirante Hammer. E claro, Maverick e Hammer têm um conflito. Enquanto discutem, Hammer vê o histórico glorioso de missões de Maverick e afirma que ele já poderia ter subido de patente há muito tempo, podendo ser até mesmo um almirante condecorado. Eu estou no meu lugar, senhor. Bom, a Marinha não vê assim. Maverick o encara e diz que se ele aceitar a promoção para almirante, ele nunca mais iria para os céus com uma aeronave. Hammer decide enviar Maverick para uma das bases aéreas da Marinha, localizada na Califórnia. Você foi chamado de volta a Top Gun. Maverick vai ser instrutor Top Gun na base de seu antigo companheiro e agora almirante, o veterano Iceman, que foi amigo e rival de Maverick há décadas atrás, quando os dois ainda eram novatos. Iceman agora comanda e dá ordens da frota do Pacífico dos Estados Unidos. Hammer envia Maverick e ele tá animado para sua tarefa. Ele chega até a base e é recebido por dois almirantes, os experientes Cyclone e Warlock. Os almirantes reportam a missão de Maverick. A missão deles era destruir uma base de extração e processamento de urânio. Isso porque ela foi construída fora das regras da OTAN e por isso era uma ameaça nuclear. O Pentágono queria que os pilotos formassem um esquadrão para acabar com ela antes que ela começasse a operar. O porém é que a fabricação estava no subterrâneo, em uma camada que nem o GPS chegava. Essa indústria é protegida por mísseis de defesa que acham o alvo através da detecção de calor e até jatos de última geração, além de helicópteros de combates e outras tecnologias de defesa. Um dos almirantes pergunta se Maverick chegou em alguma estratégia, então o capitão responde dizendo que pensou em um ataque usando 4 caças F-18, mas o risco era muito alto por causa da alta segurança da base. Mas Maverick continua pronto para entrar na missão.
Ele comenta que faltam 3 pilotos para ela. Os almirantes ativam o telão e mostram 12 pilotos novatos de vários esquadrões. Os almirantes dizem que eles 12 seriam pilotos. treinados por Maverick, para aí sim Serão conseguirem ir treinados. para essa tal missão. O capitão vai contra, mas os almirantes comentam que foi o último pedido de Iceman. A situação abala Maverick, então ele vai tomar uns drinks e lá ele encontra o seu amor, Penny Benjamin, que tá trabalhando por ali. Penny e Maverick conversam e brincam sobre o seu passado. Maverick vê os pilotos navais curtindo pelo bar. Entre eles estão os prodígios Hangman, Phoenix, Payback, Funboy, Coyote, Bob e Rooster. Maverick presta atenção em todos e principalmente em Rooster, porque ele percebe que Rooster é o filho do saudoso Goose. Hangman é bem arrogante Tom Holland esse daí? comparado aos seus colegas, Oxi. e ele compete com Rooster. Os dois são ditos como os 2 melhores pilotos daquela geração, e Hangman quer liderar, Bons mas ninguém pilotos. leva a sério. Maverick dá uma olhada na carteira e diz que estava sem dinheiro para acertar a conta, então Ixi. todos os pilotos brincam e expulsam ele do bar. Ele fica do lado de fora olhando para todo mundo, mas especialmente para Rooster. Maverick percebe que o Rapaz, na hora que eles vê. Não, cara mano. tá tocando piano e ele se lembra de quando cantou com Goose em uma Delícia. comemoração. No dia seguinte, os almirantes reúnem todos os Você já tem pilotos da spoiler iniciativa Top Gun. Top Gun é o curso para os melhores pilotos e os 6 pilotos selecionados vão ser enviados para a missão. O piloto destaque vai ser líder dos 6 e os outros continuarão como pilotos da reserva. E para infelicidade Beleza. deles, o almirante Warlock chama o instrutor Maverick, o mesmo cara que eles tinham tirado do Maverick. bar. Maverick começa a aula bem. Ele joga o livro de instrução do caça Beleza. F-18, porque espera que o inimigo já conheça todo o conteúdo do manual, mas o inimigo não sabe da habilidade do piloto. Maverick quer que cada piloto Exato. mostre sua técnica antes de começarem a treinar. Ele vai falar com Rooster e Hangman, porque acha a relação dos dois estranha. Os testes de manobra de dois combate têm uma aéreo discussão. iniciam. A regra desse exercício é que eles só vão poder usar armamentos normais, sem mísseis. Outra norma é que a altitude mínima para eles voarem é de 5.000 pés. 4 caças caçam Maverick e se ele derrubar um avião, ele ganha. Payback liga o comunicador e propõe uma aposta, e Maverick aceita. O primeiro teste foi com a equipe de Rooster e Payback, e Maverick já começa eliminando o Rooster. Ó, Na um já sequência, foi. ele enfrenta os times Hangman e Phoenix. No exercício, Hangman deixa Phoenix contra Maverick para conseguir perseguir o cara na sequência, mas Maverick voa na direção do sol e afeta a visão de Hangman, então a perseguição mudou, com Maverick atrás dele. Depois desse combate, Rooster desafia Maverick e diz que pode pilotar tão bem quanto ele. Ele vai com tudo e usa manobras arriscadas, mas Maverick controla a situação e consegue vencer Rooster. Phoenix nota as diferenças de Rooster e Maverick, então ela pergunta o motivo do desafio para Rooster. Ele responde que Maverick dificultou a entrada dele na escola naval e isso Os dois. atrapalhou a vida dele na aviação. Por Caraca. causa dessa intervenção, Rooster ficou com raiva de Maverick. Depois do primeiro dia de aula, um almirante conversa com Maverick. Mas eu acho que isso daí foi por causa que o Maverick queria proteger o Rooster, pra não acontecer com o Rooster o que aconteceu com o pai dele. Maverick. O almirante Caso chama a que atenção aconteceu com o pai dele do por Rooster. ter instruído os alunos a voarem abaixo do limite Caraca, escolhido, mano. e ele retruca, diz que na missão a altura seria ainda menor. Maverick continua e pede para que o almirante Ciclone autorize o limite inferior proposto. Hangman e Coyote descobriram a verdade, que Rooster é filho de um dos grandes pilotos que já pilotaram com Maverick. Depois da aula, Maverick, conhecido como o cara, volta pro bar de Penny. Ele então conhece a filha dela, a estudiosa Amélia. Maverick quer acertar a sua conta com Penny, mas eles apenas vão curtir no barco. Depois do dia em alto mar, Maverick leva Foram dar Penny um pra rolê. casa. No dia seguinte, ele explica o plano da missão. A Foram dar uma equipe volta. deveria voar baixo entre os agora desfiladeiros fez e as a- montanhas que rodeiam o alvo. Os mísseis com sensor de calor foram instalados andar nas muito montanhas baixo, mano. e vão atacar Voar, qualquer andar não tem invasor como voar. que entre na Muito área. baixo. Então, o melhor a se fazer era voar abaixo do que o sensor pode detectar. Maverick Exato. acrescenta que eles poderiam subir até 100 pés.
e em uma velocidade de 1.223 km por hora no máximo. Para completar, a missão deveria ser cumprida em aproximadamente 2 minutos e meio, porque se passar disso, é tiro, porrada e bomba. O primeiro preparo para a missão é atingir 300 pés em 3 minutos. Quem começa é Fênix, mas ela teve que desviar do caça de coiote, então acabou sendo eliminada. Maverick aconselha os alunos para sempre se comunicarem. O próximo exercício é colocar em prática um plano de retorno. Hangman deixa a arrogância subir para a cabeça e não se organiza com o colega Payback. O resultado, Payback acaba batendo na parede por não conseguir acompanhar Hangman. No terceiro exercício, Rooster vai conduzir um simulado da missão com o Yale. Rooster diz para o seu companheiro manter a velocidade, mas ele está atrasado para chegar no alvo. O teste diz que eles seriam mortos por dar brecha pro ataque inimigo. Goose justifica e fala que enfrentaria os caças do inimigo, porque para ele não importava só a caça e a tecnologia, mas também o piloto. Hangman ouve Rooster e, no lugar de ficar calado, ele resolve falar sobre a queda de Goose. E o assunto irrita Rooster, mas Maverick e os alunos conseguem separar a briga. No próximo dia, Maverick vai conversar com seu velho companheiro, o almirante Iceman. Iceman tá doente e não pode falar por causa de um câncer na garganta, então ele se comunica digitando. O almirante é visto como alguém que ajudou a carreira de Maverick na marinha, sempre evitando que ele fosse punido. Maverick explica que seu único problema era que não levava jeito para ser um instrutor, mas sim um piloto. Ele continua e fala sobre Rooster para Iceman, porque ele carrega o peso da possibilidade de Rooster ser neutralizado, mas a vítima também ficaria irritada se ele não fosse chamado para a missão. Maverick tá no impasse e pede para Iceman retirar ele do Top Gun, para que ele fique fora dessa responsabilidade de afetar Rooster e os outros. Iceman dá coragem para Maverick e diz que ele estava no programa por ser o mais capaz de ensinar essa geração. No dia seguinte, Maverick reuniu seus alunos para curtirem e jogarem bola na praia. Maverick acerta na decisão e consegue aumentar o entrosamento de todo mundo. De noite, ele continua se engraçando pro lado de Penny. Os dois saem em um encontro e ele passa a noite na casa dela. Maverick comenta sobre os seus problemas com Rooster e sobre a promessa em não levá-lo em missão. E essa promessa Maverick fez pra mãe de Rooster. A conversa dos dois acaba quando Penny chega em casa e Maverick precisa escapar dela. O dia passa e o almirante Warlock reúne todos para informar que a usina de exploração de urânio estava se desenvolvendo e trabalhando mais rapidamente. Por causa dessa má notícia, a missão vai acontecer mais cedo do que o planejado e deve ser na próxima semana. Depois do almirante, Maverick fala sobre o perigo da missão. Ele diz que vão precisar passar por 2 grandes riscos para tudo correr bem na missão. O primeiro é que 4 pilotos vão estar indo na mesma direção e vão ter que cooperar para manter o posicionamento. Para chegar ao destino, as aeronaves vão precisar mergulhar muito para voar abaixo dos sensores de defesa. Depois dessa parte, os primeiros caças vão marcar o alvo com marcações a laser. O segundo grande risco é que a segunda equipe vai enviar o explosivo para acabar com o alvo. Se qualquer uma das equipes falhar, a missão também vai acabar sendo perdida. Se tudo correr bem e a fábrica for derrubada, todos os caças vão precisar voar por uma montanha enorme e bem inclinada. Essa manobra aumenta os batimentos cardíacos e vai acabar causando uma enorme pressão no organismo do piloto. E por causa dessa consequência, o piloto pode acabar desmaiando. Depois de concluir a passagem pela montanha, o caça pode ser perseguido pelo sensor que vai disparar os mísseis, e por isso nenhum piloto pode perder tempo. Essa missão não vai ser nem um pouco fácil, mano. O treinamento começa com o time Coyote e o time Fênix, mas Coyote acaba falhando em lançar o explosivo e até desmaia. O time Fênix não tá muito melhor, porque seu avião começa a explodir, mas todos conseguem sair em segurança. No meio da aula, Maverick é abalado quando descobre que Iceman não resistiu ao câncer. Depois da partida dele, o almirante Ciclone dispensa Maverick do programa Top Gun, porque o que o líder estava ensinando era impossível de ser praticado na missão. Maverick acaba saindo das aulas e Ciclone assume a instrução. Mas Maverick é o Maverick, então ele vai lá e consegue cumprir a simulação da missão em 2 minutos e 15 segundos. Inclusive, Tom Cruise, que é o ator que faz o Maverick, dispensa dublês, e ele de fato pilotou um jato, porque ele realmente sabe pilotar e tem um certificado. Além disso, ele também preparou um treinamento para os outros atores entenderem como funciona um jato F-18. Mano, ele chegou na estreia do filme no jato, no mesmo jato que eles usam no filme,
quando foi lançado o filme, teve a estreia, ele chegou no filme com jato, tá ligado? Tipo, Tony se vê Tá sem louco, saída e dá a liderança da Tá equipe maluco. pra Maverick. Depois que ele vai pra liderança, ele fala com Penny sobre o risco da missão. Os dias se passaram risco e é a alto. missão tava bem próxima. O time tava no porta-aviões USS. Maverick nomeia seus companheiros de missão. Ele chama Rooster, Payback, Fanboy como copiloto de Payback e Phoenix com seu copiloto, o Bob. Por precaução, Hangman e os outros pilotos vão estar de prontidão na retaguarda. Depois da reunião, Vão estar Hangman preparado. encoraja Rooster. Cada um assume seu caça e começa a pilotar. Antes que eles se aproximem, o porta-aviões abre o caminho explodindo bases aéreas próximas da usina nuclear. Os pilotos entram na área inimiga e o tempo chega à marca de Só 2 foi. minutos e 30 segundos. Eles passam pelos mísseis do inimigo, Maverick mas o tomando a QG frente. informa que 2 caças Su-57 estavam de ronda. Maverick recebe a informação e acelera para chegar ao alvo Tinha- antes dos caças adversários. Rooster estava ficando para trás, então ele também acelera. Bob ajeita o laser para marcar o alvo e consegue com sucesso. Maverick solta o explosivo na marcação de Bob. E Rooster faz igual. Maverick e Rooster conseguem acabar com a usina, mas Ó, era só a conseguiram primeira acertar, parte da mano. missão. Os pilotos vão voltando Boa. pela montanha, mas os sensores acham os caças e disparam os Detectou. mísseis. Maverick protege Foi Rooster atrás. e é atingido pelo míssil, mas ele consegue escapar em segurança. O líder então é perseguido por um helicóptero Caraca. inimigo, mas Rooster neutraliza o adversário e salva a vida de Maverick. olha, Na véi. sequência, Rooster é atingido e Foi cai, atingido também. mas ele estava bem. Maverick se reúne com Não, ele véi. e os dois traçam um plano de escapar roubando aeronaves do inimigo. O problema é que o caça é antigo, mas Ó, pra quem também não sabe, o Maverick tinha essa... Carregava esse negócio aí que ele já tinha feito isso. Tipo, roubado um avião inimigo, tá ligado? Pra fugir. ainda tava dando pro gasto. E Maverick Então consegue essa era a segunda decolar. vez. Todos se impressionam que Rooster e Maverick estavam em Caraca. segurança. Mas o problema volta quando os jatos inimigos aparecem. Maverick disfarça e Os se jatos finge de aliado. apareceram. Mas em sequência, ele tenta atacar. E os caças conseguem desviar. O armamento de Beleza. Maverick acabou. Então a única opção era se ejetar. Mas a cadeira ejetável também não funcionava. A dupla Vixe, tava véi. bem perto de ser neutralizada. Mas Hangman chega e salva o dia. Ele derruba os caças do inimigo. Ó! Os dois voltam pra base e todos Foram comemoram salvos. a conquista. Boa demais, e mais importante é que Rooster e Maverick fazem as pazes. Tempos depois, E Maverick viram e amigos. Rooster estão arrumando um jato juntos. Penny aparece e Maverick leva ela pra voar. Rooster olha uma foto de Maverick Caraca. e Goose, seu pai e instrutor, que foram grandes amigos no passado. Deixem aquele apoio E os pro dois viram canal e amigo. fiquem com o nosso Maverick da filho narração. Agora é o Do making melhor off. amigo. Rondo menciona o almirante superior Hammer e a ordem E, que ó, ele deu make em off, ó. fechar o programa de Scramjet de Sulala. O imponente almirante Hammer surge na... No dia seguinte, os almirantes reúnem todos os pilotos da inicial... Outra norma é que a atitude... Atitude não... Ele diz que vão Altitude. precisar correr 2 grandes riscos para tudo ser bem. Ele diz que... Ele diz que vão precisar correr 2 grandes riscos para tudo Rapaz. se der. Meu Deus. Maverick fácil. acaba saindo das aulas. Não é mais E fácil Ciclone narrar não, assume- mano. Ciclone. Além disso, ele também preparou um treinamento para os outros Resumo, ficou muito louco, né? Sabe o que é mais louco? Esses filmes aqui, ó. Assiste Ai, aí. véi. E filmaço do Tom Cruise pra você.